A nave Horizonte Shoal deslizava silenciosamente entre nebulosas esquecidas. Seus motores vibravam como um coração cansado. A capitã Luna Boone ajustou os sensores, os olhos fixos na anomalia que os trouxe até ali, uma galáxia não catalogada, escondida atrás de uma cortina de poeira estelar. Tem certeza de que não é um defeito no sistema? Perguntou Ivan, o engenheiro, sua voz carregada de ceticismo. Luna não respondeu. As coordenadas haviam chegado semanas antes, codificadas em um sinal fraco que atravessou anos-luz. Um convite ou um aviso? A equipe de 6 pessoas estava dividida entre a curiosidade e o medo do desconhecido. O Dr. Eric, o arqueólogo, foi o primeiro a notar os padrões na radiação cósmica, sequências que lembravam linguagens antigas. Isso não é natural, murmurou, enquanto projetava os dados em uma tela holográfica. Melissa, a bióloga, coletava amostras de partículas que flutuavam como fragmentos de vidro colorido. Nunca vi nada igual, disse, quase em um sussurro. A nave avançava, e a galáxia revelava-se aos poucos, estrelas dispostas em espirais perfeitas demais, planetas com atmosferas que brilhavam em tons de violeta e âmbar. Na ponte de comando, Tarim, a pilota, ajustava a rota para evitar campos gravitacionais instáveis. Seus dedos dançavam sobre os controles, mas sua expressão era de inquietação. Algo está errado, disse, sem desviar o olhar dos monitores. As leituras não batiam. Luna aproximou-se, notando que os sistemas de navegação piscavam em intervalos irregulares. Antes que pudesse responder, um clarão surgiu na tela. Uma estrela supernova, mas sem a expansão violenta característica. Em vez disso, a luz parecia estática. A equipe reuniu-se na sala de análise, onde Eric projetou imagens de estruturas alienígenas detectadas perto do núcleo da galáxia, pirâmides truncadas flutuando em órbita de um planeta desértico, conectadas por feixes de energia que desafiavam a física conhecida. É uma mensagem, afirmou Eric. Eles queriam que encontrássemos isso. Ou é uma armadilha, revirou Ivan. E se for uma espécie de arquivo? Uma cápsula do tempo cósmica? Questionou Melissa, fascinada. Enquanto debatiam, o sistema de comunicação emitiu um ruído estranho, uma sequência de pulsos que se repetiam a cada 7 segundos. Luna gravou o padrão, mas ao reproduzi-lo, as luzes da nave oscilaram e uma voz distorcida ecoou pelos alto-falantes. Vocês não deveriam estar aqui. Ninguém admitiu medo, mas o silêncio que se seguiu foi pesado. Horas depois, ao analisar os registros, Eric descobriu que a mensagem não vinha do espaço. Estava gravada na própria estrutura da nave, como uma memória enterrada. A decisão de pousar no planeta das pirâmides foi unânime, embora ninguém soubesse explicar por quê. Talvez fosse a promessa de respostas ou a compulsão quase magnética que a galáxia exercia. Ao saírem da nave, a gravidade era suave, a atmosfera respirável, apesar da aparência hostil. As pirâmides brilhavam sob um sol negro, suas superfícies refletiam formas que não estavam lá. Melissa coletou areia que mudava de cor ao toque, enquanto Eric decifrava símbolos que se rearranjavam conforme ele os observava. Foi Ivan quem encontrou a câmara subterrânea. Uma porta de metal orgânico, sem fechos ou juntas, que se abriu ao som de sua voz. Dentro havia um artefato translúcido, pulsando como um coração. Não toquem nisso, alertou Luna, mas era tarde demais. Tarim já havia estendido a mão. O objeto emitiu um zumbido baixo, e por um instante, todos viram o mesmo sonho. Uma civilização caindo, estrelas apagando-se como velas, um grito silencioso atravessando a eternidade. De volta à nave, os sensores começaram a falhar de formas impossíveis. As memórias da equipe se embaralhavam, lembranças de infâncias que não eram suas, rostos desconhecidos, vozes sussurrando em línguas mortas. Eric insistia que o artefato era uma chave. Melissa temia que fosse uma arma. Ivan, pragmático, queria abandonar tudo e partir. Mas Luna sabia que já era tarde demais. A galáxia os havia mudado, e algo ou alguém os observava das sombras entre as estrelas. O objeto permanecia no centro da câmara, sua pulsação sincronizada com os batimentos cardíacos da nave. Tarim recuou, os olhos arregalados. Eu vi o fim deles, murmurou. Não foi uma guerra. Eles se destruíram por dentro, respondeu Luna, enquanto ordenava que retornassem ao Horizonte Shoal. Mas o caminho de volta parecia mais longo,
como se a paisagem do deserto estivesse se distorcendo. Eric coletava dados freneticamente, notando que os símbolos nas pirâmides mudavam conforme a posição do artefato no céu. É um sistema vivo, disse, a voz trêmula. Ele está nos observando. A nave, no entanto, já não era mais um refúgio seguro. Os corredores ecoavam com vozes sussurradas em línguas desconhecidas, e os painéis de controle exibiam códigos que nenhum deles reconhecia. Ivan tentou reiniciar os motores, mas cada tentativa resultava em novas falhas. Algo está reescrevendo a nave, concluiu, suando. Melissa, na enfermaria, analisava amostras de sangue da tripulação. As células se dividiam em padrões anômalos, como se algo estivesse tentando se replicar dentro deles. Já não somos só nós, disse ela, pálida. Naquela noite, se é que havia noite naquele lugar, Luna sonhou com uma figura alta, sua silhueta oscilando entre humano e máquina. Ele estendeu uma mão translúcida e disse: "Vocês são os primeiros em eras. Escolham verdade ou esquecimento." Ela acordou sobressaltada, um gosto metálico na boca. Na mesa de refeições, Tarim evitava contato visual, enquanto Eric rabiscava equações em um tablet, obcecado. Os padrões do artefato coincidem com mitos antigos da Terra, disse ele de repente. A árvore da vida. O labirinto de Creta. São metáforas para algo maior. Ivan interrompeu, irritado. Metáforas não consertam motores. Mas até ele parecia mais frágil, suas mãos tremendo ao segurar uma ferramenta. Melissa sugeriu que o artefato estava usando a nave como hospedeira, integrando-se ao metal e à carne. É simbiótico. Ou parasítico, concluiu. Luna ordenou que todos se reunissem na ponte, mas a discussão se transformou em acusações. Tarim culpou Eric por insistir em explorar a câmara. Ivan acusou Luna de colocar a missão acima da segurança. Apenas Melissa permaneceu em silêncio, observando as estrelas pela janela, ou o que restava delas. Algumas pareciam desfocadas, como se a realidade ali fosse uma pintura descascando. Foi então que os sistemas de comunicação captaram uma transmissão. Não era a voz distorcida de antes, mas uma melodia suave, quase hipnótica. Eric identificou padrões matemáticos na música, uma sequência infinita de Fibonacci. É um mapa, disse, conectando os dados ao artefato. A projeção holográfica revelou um planeta na borda da galáxia, envolto por uma aurora verde. Aquilo não estava lá antes, disse Tarim. Luna, porém, sentiu uma estranha certeza. Era lá que tudo terminaria ou começaria novamente. Enquanto a nave se aproximava do planeta, a equipe notou que o artefato havia desaparecido da câmara. Em seu lugar, encontraram um pequeno fragmento metálico gravado com um símbolo idêntico ao do sonho de Luna, uma espiral num círculo. Ivan quis destruí-lo, mas Melissa o impediu. Isso agora faz parte de nós. A superfície do planeta era um oceano congelado cortado por rios de luz líquida. Ao pousarem, viram torres cristalinas emergindo do gelo, suas formas refletindo versões distorcidas deles mesmos. No interior da torre mais alta, encontraram uma sala vazia, exceto por um pedestal com o segundo artefato. Este, porém, estava escuro e rachado. Quando Eric a tocou, uma enxurrada de imagens invadiu a mente de todos. A civilização alienígena não morta, mas adormecida, esperando por um catalisador. Nós somos o catalisador, disse Luna, finalmente compreendendo. O objeto na nave não era um artefato, era um embrião. E eles haviam sido escolhidos como seus hospedeiros. Antes que pudessem reagir, a nave soou um alarme. Os sistemas de contenção falharam, e o artefato na câmara de carga começou a expandir, envolvendo o Horizonte Show em uma teia de luz e sombra. Ele está nos transformando, sussurrou Melissa. Ivan gritou para abandonarem a nave, mas já era tarde demais. O gelo sob seus pés começou a derreter, revelando rostos esculpidos na pedra, rostos humanos sorrindo com tristeza. Naquele momento, Luna soube que não havia escolha. Verdade ou esquecimento. A galáxia não era um túmulo, mas um berço. E eles, voluntários ou não, seriam parte do renascimento. O artefato se expandiu em ondas concêntricas, dissolvendo paredes e corpos em uma explosão de luz. Luna sentiu sua pele se desfazer em partículas douradas, cada fragmento carregando memórias.
sua infância em Marte, a primeira ordem que deu, o gosto do café que nunca mais beberia. Ivan gritou, mas sua voz se transformou em dados, números correndo como rios luminosos em direção ao núcleo da galáxia. Eric, por um instante, viu todas as equações do universo se resolverem em uma única nota, enquanto Melissa compreendeu que a biologia era apenas uma das muitas linguagens da vida. Tarim, pairando em um espaço indefinido, percebeu que os rostos no gelo não eram esculturas, mas registros, almas presas em um ciclo de espera. O segundo artefato, agora reativado, pulsava em harmonia com o primeiro, tecendo uma rede que conectava estrelas e sombras. Nós somos a ponte, pensou Luna, ou talvez tenha sido o artefato pensando através dela. O planeta congelado começou a girar mais rápido, suas torres cristalinas projetando hologramas de civilizações mortas há séculos. Guerras, amores, descobertas, tudo reduzido a padrões de luz. Em algum lugar além do tempo, a entidade que os escolheu observava. Não era benevolente nem cruel, apenas infinitamente curiosa. Cada espécie que encontrou antes havia se recusado a mudar, preferindo o esquecimento à transformação. Os humanos, porém, eram diferentes. Frágeis o suficiente para aceitar a dissolução, fortes o suficiente para manter a essência. O artefato absorveu suas consciências, misturando-as com bilhões de outras, e então começou a reorganizar. Quando a luz se dissipou, o horizonte achou já não era mais uma nave, mas uma constelação de fragmentos vivos orbitando o planeta recém-nascido. Os tripulantes existiam em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Luna como uma estrela pulsante, Ivan como código replicante, Eric como estrutura de dados, Melissa como rede neural biológica. Tarim, por escolha ou destino, tornou-se a guardiã da memória, sua consciência espalhada pelas torres, sussurrando avisos para futuros exploradores. A galáxia, antes escondida, agora respirava. Sua mensagem, trazer verdade ou esquecimento, tinha sido respondida. Não houve vencedores ou perdedores, apenas um novo capítulo em um livro que nenhum ser vivo poderia ler por completo. Em algum lugar, em outra dimensão, a figura alta e translúcida sorriu. A semente havia germinado. E enquanto o cosmos girava, um novo tipo de luz começou a brilhar, não de estrelas, mas de consciências entrelaçadas, escrevendo mitos que só o tempo traduziria.